Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Começando mais uma edição especial do Vozes do Planeta. Em 2020, nós começamos com toda semana trazendo episódios relacionando a nossa relação com o meio, e dessa vez eu tenho o grande prazer de finalmente tê-lo aqui para uma conversa no nosso espaço. Nós vamos conversar com o físico Ricardo Galvão. Professor, é um prazer tê-lo aqui no podcast. Dessa conversa participa hoje também o Cláudio Ângelo, então nós não vamos ter o Mundo Real vai ser essa conversa inteira que a gente vai ter. Como vai, professor? Como vai, Cláudio? Um prazer recebê-los aqui hoje. Paulina, muito obrigado pelo convite. Estamos sobrevivendo, né, nesse período difícil que todos estamos atravessando, né? Eu estou aqui já um mês recluso no meu sítio, até sem ver filhos e netos, mas trabalhando. Então, vamos enfrentando essa situação da melhor maneira possível. Cláudio, tudo bom? Prazer. Tudo bom, Paulina? Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta quente aí para o senhor. A ordem do dia, a gente grava esse podcast na sexta-feira, dia 17 de abril, e na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o João Filgueiras da presidência do CNPq. O Filgueiras soube da demissão pelo Diário Oficial, né? Não é a primeira vez que um alto funcionário deste governo fica sabendo da sua exoneração pelo Diário Oficial, uma coisa que parece que está virando um hábito. Mas eu queria saber do senhor o que isso diz sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro e sobre essa interação conflituosa do governo brasileiro com a ciência, ainda mais agora, no meio dessa pandemia, no momento que o CNPq está, né, como a gente sabe, muito depauperado, e a presidência do CNPq estava tentando brigar por mais recursos aí. Bom, primeiro, Cláudio, eu estou surpreso com essa notícia. Eu não acessei as notícias desta manhã e fiquei até um pouco chocado e triste, porque o presidente do CNPq, o professor João, não é Filgueiras, né? Você disse Filgueiras? Azevedo, né? Filgueiras Azevedo. Certo. Ele é um pesquisador do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, também professor do ITA, e um pesquisador extremamente respeitado na comunidade científica. Era um pesquisador destacado, que nós chamamos de pesquisador 1A do CNPq. E é curioso, agora tem uma história curiosa sobre isso, que em 2015, ele e o professor Anderson, que voltou a ser reitor do ITA, nós três fomos convidados para participar de uma disputa para ser reitor do ITA. Então, nós três participamos, o professor Anderson Correia, o João e eu. Acabou sendo escolhido o professor Anderson, com o tempo como reitor do ITA, e depois os três foram levados a cargos no governo federal. Eu ainda no governo da presidente Dilma, fui para, aliás, no governo Temer, para diretor do INPE, depois o Anderson para a CAPES, e o João para o CNPq. Com os três foram exonerados. Na verdade, o Anderson pediu demissão. Mostra que não é uma coisa pontual. Este governo tem muita dificuldade do diálogo com a ciência. E isto vem também por uma mentalidade difícil de dizer isso, não gosto de generalizar, mas que tem no que eu chamaria de um baixo clero militar. Nós temos nas nossas Forças Armadas exemplos espetaculares de apoio à ciência, né? O maior prêmio científico que existe no Brasil é do almirante Álvaro Alberto, que sempre promoveu a ciência. No próprio Exército, nós temos um exemplo espetacular do general Argos Moreira, foi um grande pesquisador, desenvolveu o primeiro acelerador de elétrons no país, né? E na Força Aérea, nós não temos ninguém menos que o brigadeiro Casimiro, que fundou o ITA. Então, nós temos exemplos nas Forças Armadas, e que continua, tem gente hoje, que sempre apoiaram e sempre valorizaram a ciência. Mas, infelizmente, nesse governo, aparentemente, dominou um baixo clero, que talvez do entorno do professor, do presidente da República, né? E que houve, infelizmente, aquele astrólogo que está nos Estados Unidos, né?
E eles têm realmente problemas seríssimos com a ciência. Eles não aceitam, como o presidente Bolsonaro tem demonstrado claramente, não aceitam resultados científicos, né, que vão contra o que eles gostariam de escutar. Né? Em muitas das palestras que eu tenho dado, essa situação do presidente Bolsonaro me faz lembrar com bastante tristeza o que ocorreu com Hitler, quando Hitler começou a perseguir os cientistas nazistas. Um famoso físico, prêmio Nobel, Planck, que foi um dos criadores da mecânica quântica, foi a Hitler e solicitou a Hitler, ele foi interferir em função pelos pesquisadores, os cientistas judeus, pedindo que parasse a perseguição. A resposta do Hitler foi contundente. Ele diz: os planos do governo alemão não vão ser modificados e nem parados. Se expulsar os cientistas judeus significa que a ciência alemã vai ficar muitos anos sem desenvolver, então passaremos muitos anos sem desenvolver a ciência alemã. Essa mentalidade, que infelizmente não vou colocar tão forte, mas eu vejo claramente no presidente Bolsonaro. Professor, puxando por esse gancho justamente de olhar para a ciência, né, e como isso vem sendo colocado, o ano passado foi especialmente tumultuado, né, tivemos a saída, né, tivemos a demissão no INPE, com os dados sendo colocados, né, e uma defesa muito grande, né, justamente dos dados. No final do ano, o senhor entrou numa lista dos cientistas mais considerados, né, em 2019, dentro da Nature, da revista Nature, foi reconhecido com o título de cidadão paulistano também. Enfim, por esse outro lado, a gente vê o crescimento. Eu queria entender se o senhor considera essa valorização que está acontecendo da ciência e como ela vem sendo repassada para a sociedade, e um olhar já mais apurado, então, para a nossa realidade aqui brasileira, dessa relação, dessa briga de narrativas, para colocar de uma maneira bastante educada também. Bem, uma pergunta interessante, Paulina. Inclusive, quando entrei nessa lista da revista Nature, eu não sabia que entraria, fui entrevistado por um repórter deles, quando eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, num colóquio, e conversamos quase durante um dia todo, e até perguntei, falei, olha, esse ano eu não fiz nada, nenhuma publicação científica de tanto destaque. Mas a resposta dele foi muito curiosa. Ele disse o seguinte: esse ataque que vem sofrendo a ciência desses negacionistas é no mundo todo. A revista Nature identificou em vários lugares, infelizmente, essa atitude contrária à ciência, que é até curiosa, porque no passado essa atitude vinha principalmente das pessoas, os extremistas religiosos, né? Hoje em dia, não está só dentro do limite da ciência, mas aparentemente tem muitas pessoas que são negacionistas porque consideram os resultados da ciência, o que a ciência divulga, prejudicial a eles, tiram da sua zona de conforto, talvez, e isso tem espalhado muito. E aí eles disseram, e nós não estávamos vendo nenhuma reação forte da comunidade científica contra esse negacionismo. E a sua foi bastante contundente. Impressionou várias pessoas no mundo todo, várias comunidades científicas, e por isso que nós demos o destaque ao senhor. Esse foi um aspecto negativo que ocorreu no ano passado, mas, por outro lado, o que nós estamos vendo agora, e a atitude também firme do ex-ministro da Saúde, defendendo a ciência, mostra que a ciência está sendo valorizada pela população. Eu acredito que a população brasileira vai dar importância agora para os resultados científicos, entender que a única maneira de combater esse coronavírus é através da ciência. Hoje mesmo, hoje à tarde, às 16 horas, eu estarei participando de uma reunião, também uma videoconferência, de um grupo que é liderado por uma professora da Universidade Federal Fluminense, que estamos fazendo um sistema para matar o coronavírus que está depositado sobre superfície, na pele das pessoas, etc. Tentar um novo sistema que é bastante aplicado. Então, se nota que há interesse a sociedade entende que a ciência tem importância, sim. Eu acho que a posição
do presidente Bolsonaro contrária a ela acabou elevando um pouco mais o prestígio da ciência na comunidade que tem um pouco de discernimento, né? Claro que tem aqueles que vão seguir uma pessoa que claramente é paranoica sem nenhum constrangimento. A gente tem lido, né? Tem sido publicadas várias análises sobre o papel. O Steven Pinker, inclusive, publicou um livro inteiro, né? A defesa lá do novo iluminismo, né? Que ele chama. E muita gente apontando que a negação da ciência entra um pouco nesse mal-estar da grande transição aí do século XXI, na qual, como o senhor falou, as pessoas são tiradas das suas zonas de conforto. E o que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor acha que houve algum momento em que a ciência, seja por estar muito ter se pulverizado em especializações, seja por estar muito preocupada, né, voltada para si mesmo, deixou de dialogar com a sociedade e perdeu um pouco da confiança social, né? A gente vê isso muito claramente com a ciência do clima. Parece que existe uma desconfiança muito grande na sociedade do discurso científico. Existe uma parcela de culpa dos cientistas nisso? Não há a menor dúvida. Eu acredito que a comunidade científica, nos últimos, não vou colocar muito, mas pelo menos nas últimas 3 décadas, voltou muito a si mesma, né? Isso foi, em parte, estimulado pela competição na comunidade científica. A sobrevivência na ciência é muito difícil. A maior parte dos cientistas tem que concentrar nos seus trabalhos, tem uma certa competição bastante forte, e eu acho que muitas sociedades, inclusive eu fui durante 4 anos presidente da Sociedade Brasileira de Física, muitas das sociedades talvez não tenham dado a devida importância à comunicação com o público. Na minha opinião, o principal fator foram as redes sociais, porque no passado, mesmo aqueles que trabalhavam para divulgar a ciência e mostrar a importância da ciência, tinham métodos muito valiosos que funcionavam. Nós temos aí em São Paulo a famosa Estação Ciência do professor Ernst Hamburger, que teve um sucesso enorme, né? Uma pessoa que deve ser sempre lembrada pelo seu trabalho na divulgação da ciência e mostrar o valor da ciência para a sociedade. No entanto, quando entraram as redes sociais, isso deu um acesso muito forte a pessoas que queriam se comunicar de qualquer forma, queriam se manifestar até contra resultados científicos, e deram uma ferramenta muito poderosa. Porque, por exemplo, para responder se uma pessoa coloca alguma coisa contrária, vamos colocar, por exemplo, o Olavo de Carvalho falar contra o Einstein, por exemplo, né? Então, por exemplo, um aluno me mostrou um discurso dele dizendo que o Einstein estava errado. E coloca isso no Twitter. São poucas palavras, poucas frases que colocam ali. Para responder isso, se um cientista vai responder, ele precisa de profundidade. Tem um problema na ciência que poucas respostas na ciência pode ser dada de uma forma curta, que transfira toda a informação necessária para a devida compreensão da quem escuta, principalmente aquele que não tem nenhuma formação científica. Eu acredito que a comunidade, eu mesmo sou uma pessoa que não uso nenhuma rede social, mas eu acho que a comunidade científica, aliás, como os nossos políticos na eleição passada, eles não souberam dar o devido valor de como atuar nas redes sociais. Hoje em dia nós temos que, a comunidade científica tem que aprender a atuar nas redes sociais de uma forma mais contundente, mostrando a importância da ciência, a relevância da ciência. E outro problema foi esse desenvolvimento tecnológico, né? Porque, veja, todo mundo fala, eu adoro, meus netos falam, eu adoro tecnologia, etc. E quando vai falar em tecnologia, o que eles estão fazendo é pegando um celular e aprendem a apertar botões e vão por tentativa e erro, aprendendo como se faz aquilo. Pouca gente dá importância ao valor da ciência que está por trás daquilo, certo? E pouca gente se preocupa. E simplesmente ao dominar essas técnicas, eles acham que conhecem ciência, sabe ciência. Infelizmente, ciência está muito longe disso, né? Professor, agora já partindo também para uma pauta, a gente vem tratando em vários episódios aqui sobre o sobre o coronavírus e sobre, né, em diferentes aspectos de influência na sociedade, perspectivas, se temos ou não. E a gente caiu
estamos vendo um filme repetido, um pouco piorado, com a questão do desmatamento, né? Temos novos índices assustadores, alarmantes. Então, eu queria fazer essa relação, se o Cláudio puder, né, atualizar os números mais recentes, mas a gente tem uma nova crescente, assustador, e que traz novamente uma perspectiva bastante sombria, e ainda mais se relacionando com a pandemia, para o Brasil, no presente e para o futuro, né? Eu queria ouvir um pouco da opinião do senhor, depois de uma atualização aí dos dados do FERA e do Cláudio Ângelo. O Terra Brasília está mostrando, a atualização foi feita hoje lá no sistema, está mostrando que a gente está em área de alertas de desmatamento até 10 de abril, a gente já está com 5.457 quilômetros quadrados na Amazônia, que é o segundo valor mais alto da série do DTR-B. Quer dizer, faltam 4 meses ainda para terminar o período de apuração, né, que começa em agosto de um ano e vai até julho do ano seguinte. Então, ainda falta, né, a maior parte de abril, maio, junho, julho, e a gente já está com o segundo valor mais elevado da série, perdendo apenas para o ano passado, né, que foram 6.839 quilômetros quadrados. Eu sei que recorde aí, né? Que já era o maior valor em uma década, né? Eu sei que o Bohr dizia, professor, que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, mas o senhor acha que a gente está aí caminhando para uma retomada do patamar de desmatamento que havia na virada do século, na casa dos 13 mil, 15 mil quilômetros quadrados? Olha, realmente é difícil fazer previsões, Cláudio, mas o cenário é extremamente preocupante, né? Não há a menor dúvida. Eu não sabia desse resultado que acabasse de dar, mas eu li ontem ainda o aumento do desmatamento, e temos que lembrar, estamos um aumento do desmatamento numa época que não é muito comum, né? Porque não chegamos ainda plenamente à estação da seca na Amazônia. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada. Eu acredito que, nesse ponto, todo esse problema do coronavírus veio para também ajudar aqueles que são contra o controle do desmatamento na Amazônia, né? Tivemos uma entrevista há pouco do Marcelo Brito, não sei se vocês viram, que é o presidente do agronegócio, presidente da Agropalma, e ele mesmo falou que em Mato Grosso a grilagem está correndo solta. As ações de grilagem, as pessoas, nós sabemos como eles fazem isso, primeiro desmato, depois fazer a grilagem, né? Está completamente incontrolada. O ministro Ricardo Salles não está tomando as medidas que devia, está usando como desculpa do coronavírus que não pode se mandar fiscais do IBAMA. Tivemos foi uma demissão recente, né, de um diretor do IBAMA, porque tomou uma atitude forte contra os matadores, agora não me lembro se foi no Amapá, ou na Amazônia, todos no que tomaram atitude forte em Pará. Foi demitido e colocou mais um oficial da Polícia Militar. Então, infelizmente, eu acredito que nós não vamos cumprir o que devemos, pior, vai aumentar. Nós sabemos que em 2020, o compromisso brasileiro, aliás, firmado por lei, é que o desmatamento na Amazônia não poderia passar de 3.900 quilômetros quadrados. Nós vamos passar longe disso. Eu tenho quase certeza que passaremos os 10 mil. Não sei se chegaremos aos 13, 14 mil, mas é extremamente preocupante. Nós tivemos aquela comissão criada, Comissão da Amazônia, esqueci o nome, né? Conselho da Amazônia. Conselho da Amazônia, sobre a presidência do vice-presidente da República, né, o general Mourão. Eu não vi, nem vi, né, talvez tenha tido, mas não vi nenhuma notícia de reunião e nenhuma preocupação de como eles estão fazendo, nada foi elaborado. Então, realmente, do ponto de vista da preservação da Amazônia e outros ambientes, né, nós não podemos esquecer que ainda eles podem voltar àquela lei de permitir o plantio de cana não só na Amazônia, como no Pantanal. Então, isso daí está sendo discutido no Congresso, outra ação extremamente preocupante. E isso, como brasileiro, estou realmente triste com esse cenário que está sendo aberto para nós no futuro. Na verdade, professor, o plantio de cana na Amazônia e no Pantanal já foi autorizado por decreto. Autorizado por decreto. No final do ano passado, eles, né, o senhor tem razão, eles ficaram anos discutindo isso no Congresso, senadores ligados a uma parte do agronegócio tentaram aprovar isso,
e não conseguiu. Aí um belo dia veio lá o presidente, o Paulo Guedes e a Tereza Cristina, deram uma canetada e pronto, tá? Caiu o zoneamento da cana, tá aprovado. Eu queria perguntar justamente sobre o Conselho da Amazônia. Muita gente achou que fosse uma resposta do Bolsonaro às pressões do mercado, e agora, finalmente, ele viu com a crise das queimadas, ele resolveu se emendar, e agora botou lá um general para resolver o problema e escanteou o Ricardo Salles. Você acha que essa narrativa faz sentido? Olha, eu não sei, eu não gosto muito de fazer hipóteses sobre cenários que eu não conheça bem. O decreto, quando criou esse Conselho da Amazônia, o que está escrito lá é o que nós gostaríamos que fizesse mesmo, né? Preservação da Amazônia, o desenvolvimento sustentável, as palavras que estão lá são bonitas, não há a menor dúvida que o que está descrito é bonito, com um problema sério, né? Além de não incluir os representantes dos governos da Amazônia, porque não tem o menor sentido dizer que ficaria muito grande, que é besteira, né? E também não incluir diretamente a comunidade científica, certo? A comunidade científica e também a comunidade empresarial que trabalha na Amazônia de uma forma sustentável. Esses representantes deveriam estar lá, né? Eu tenho quase certeza que foi dado pelo general Mourão, porque o general Mourão, pelo menos, ele tem, aparentemente, né, tem uma postura um pouco mais cordata de conversar com as pessoas. Não sei se o ministro Ricardo Salles foi escanteado, mas criando essa comissão da Amazônia, o deixou livre de tomar as ações que quisesse, né? Então, ele saiu um pouquinho de foco e aí tomar as ações que quisesse. Eu não sei exatamente o que motivou, mas certamente o primeiro ponto que disseste está correto. Ficou muito claro para o ministro Guedes, Paulo Guedes, que a questão da preservação da Amazônia ia afetar fortemente os negócios brasileiros, né? O agronegócio brasileiro. Afetar o que eu chamo de bom agronegócio brasileiro, né? Aqueles que fazem sem desmatar e tentando preservar. Mas nada foi feito, eu não vi, talvez saibas melhor do que eu se já houve alguma reunião, mas eu não tenho visto nada publicado sobre isso. E tenho muita dúvida se terá alguma ação efetiva saindo dessa comissão. Professor, eu vou caminhando já para o finalzinho, né? A gente tem o nosso tempo. Queria ver se o Cláudio tem mais alguma pergunta agora desta pauta, né? Do desmatamento, enfim, das perspectivas que a gente tem, que aí depois eu já vou finalizando com uma mais geral e até pessoal, mas não vou perguntar se o senhor está fazendo yoga, se está fazendo o que está fazendo para essa quarentena, professor. Tem mais alguma questão, Cláudio? Eu tenho uma pergunta sobre INPE, professor. A gente teve ali a sua substituição temporária por um pesquisador, que inclusive é da área de sensoriamento remoto, né, o Dacton Damião, e imediatamente depois começou-se uma conversa sobre reestruturação do INPE, mexer na estrutura da coordenação de observação da Terra. Eu queria saber se o INPE e o monitoramento do INPE e os programas PRODES e DP correm risco ainda, né, porque a sua saída foi vista corretamente como um fato que colocou o INPE sob os holofotes e isso evitou que o Instituto fosse desmontado. Eu queria saber se ainda existe esse risco de desmonte dessa estrutura do INPE. Olha, Cláudio, com relação primeiro, a parte do pessoal que faz monitoramento da Amazônia, a coordenação de observação da Terra, né? Nós estamos vendo que os dados continuam sendo disponibilizados da mesma forma que foram disponibilizados. Logo, quando o Dacton Damião assumiu, ele me pediu uma reunião comigo, tivemos uma reunião, e ele se comprometeu que não haveria nenhum cerceamento à divulgação de dados pelo INPE. Então, isso aparentemente está sendo seguido. E eu conheço os pesquisadores que estão lá, e tu conheces bastante dos pesquisadores que estão lá, né? Eu não acredito que nenhum daqueles pesquisadores ficará calado
se houver qualquer pressão para que os dados não sejam divulgados. Eles certamente não ficarão calados, e nem o doutor Gilberto Câmara, que está em Viena, em Genebra, que foi diretor do INPE, tem uma importância muito grande internacional, ficará calado se alguma coisa acontecer. Bom, então o que aconteceu é o seguinte, há uma proposta de estruturação e a maneira como está sendo apresentada me preocupa muito. Eu não gosto nunca, eu acho que não é eticamente correto criticar um diretor que já me substituiu, mas eu sei que essa proposta está sendo feita por imposição de cima. Não considero que haveria necessidade de mudar a estrutura do INPE agora e principalmente numa situação de transição. Eu acho que não se faz uma mudança de estrutura numa situação de transição. Isso é errado em qualquer organismo de pesquisa, mas está havendo sim. Não creio que isso levará ao cerceamento dos dados, mas sim vai afetar fortemente o Programa de Desenvolvimento de Satélites e a colaboração do INPE com a China, colaboração Brasil e China, sobre desenvolvimento de satélites. Professor, para finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor nos contasse como é que tem sido sua rotina desde o início da pandemia, como é que o senhor acompanha todas essas informações, essas surpresas políticas, econômicas, enfim, e como esse caso do desmatamento, as novas informações com relação à invasão, o aumento também do garimpo ilegal, a entrada em território indígena. Como é que o senhor está acompanhando toda essa realidade brasileira, esse mundo real que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, entender como a área que o senhor falou que vai participar de uma live, de uma outra reunião, agora há pouco, relacionando com o coronavírus, enfim, como o trabalho que o senhor também vem fazendo está contribuindo ou está diretamente relacionado com o coronavírus, com a pandemia, professor? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, logo começou entre aqueles que são bastante afetados pela minha idade, né? Já tenho 72 anos. Então, eu estou recluso no meu sítio, tenho um sítio em Paraibuna, próximo de São José dos Campos, eu e minha esposa estamos aqui, já há um mês não saímos, né? Então eu faço tudo pela internet. E começo, como falasse um pouco exercício, vou começar falando de exercício, né? Eu começo professor. Eu começo todos os dias dando uma pedalada de 1h30, a margem do Rio, né, uma estrada de terra muito boa, então, e por outros lugares, então, para me manter em forma. Retorno, trabalhamos aqui até meio-dia, em horta, outras coisas que sempre há a fazer. Na roça sempre tem alguma coisa para fazer. Se não tiver muita coisa para fazer, se toma um golinho de pinga, mas sempre tem alguma coisa boa para fazer. E depois do almoço, então, eu preparo videoaulas, os alunos do meu curso de pós-graduação estão recebendo aulas, não como seria presencial, mas estão recebendo aulas, trabalho em minhas pesquisas e organizando trabalho na área que eu faço. Com relação a receber as notícias, fora o que eu recebo, que eu olho em jornal, colegas do INPE e outras áreas também me mantêm informado quando há alguma coisa importante, eles têm me mantido informado. Inclusive essa questão terrível da invasão em terra indígena, a mineração ilegal que tem crescido fortemente, né, e a grilagem de terra, mas isso tem saído até nas notícias. Há pouco o Maurício Tufani colocou no Direto à Ciência exatamente essa questão, tem muito clara do que tem acontecido. Em relação ao coronavírus, o grupo que eu trabalho numa área chamada física de plasmas, que tem um sistema que são descargas elétricas, e agora a questão de 2 décadas passadas tem sido muito usado o que nós chamamos de plasma biomedicina, que são descargas da atmosfera que ajudam a limpar a pele, ajudam a limpar feridas, etc. E tem um grupo que é coordenado pelo professor Manemassa Matida, da Unicamp, e agora, junto com uma professora da Fluminense, vão investigar a possibilidade de nós usarmos o equipamento que ele desenvolveu para limpeza hospitalar, limpeza de peles de pessoas. Hoje mesmo nós teremos uma reunião daqui a pouco para discutir isso daí. Como é que são os seus olhares, ou como é que está hoje o seu olhar com relação ao que a gente está vivendo, professor?
Olha, primeiro, mais do que olhar, eu tenho um sentimento de tristeza profunda, né? É claro que nós estamos atravessando um período difícil, ninguém poderia imaginar que teríamos a situação do coronavírus, que afeta claramente, inclusive a preocupação do presidente com a parte econômica é justificável. Qualquer um que tivesse presidente não estaria só preocupado com a parte do saúde, mas também com a parte econômica, que vai afetar todo mundo, né? Então, bastante preocupante. Agora, o lado triste, a tristeza que eu sinto é porque, infelizmente, nós fomos pegos nessa crise com um governo completamente despreparado para enfrentar da maneira que deveria enfrentar, né? Infelizmente, embora o presidente tenha preocupações que são justificáveis da parte econômica, até elogiáveis, né? Nós temos um governo que não se preparou para isso, não está preparado e com um raciocínio muito rudimentar da situação. Vocês sabem que, por exemplo, do lado da Espanha, que está a situação terrível, tem Portugal. Portugal, que às vezes nós criticamos, está vencendo com um brilhantismo o que está acontecendo. Imediatamente, quando apareceu a minha, eles fecharam as escolas e começaram a tomar atitudes, né, porque eles sabiam tem problemas hospitalares mais difíceis que o nosso, sabiam como atuar. Se prepararam muito antes. Infelizmente, nós tínhamos um presidente que, ao invés de já chamar o ministro da Saúde, o ministro da Infraestrutura e vários, vamos preparar o Brasil para isso daí, não, preferiu desmentir, né? Desmentir o que estava acontecendo, não se preparar, se justificar, ridicularizar. Inclusive, me deixou realmente aborrecido ver quando ele falou, não, eu sou um atleta, não vou ser afetado por isso. É de uma infantilidade que é terrível, né? É terrível o cidadão já com uma certa idade a um presidente falar isso. Então, sob esse ponto de vista, eu estou muito preocupado com o cenário. Em particular, na parte econômica, estou preocupado também com a área científica. Nós vamos sofrer muito nos projetos científicos nos próximos 2, 3 anos. Eu sou da Universidade de São Paulo, vocês sabem que todo o estado de São Paulo, as 3 universidades, inclusive a FAPESP que financia a pesquisa, depende do ICMS. Não há dúvida que o ICMS vai cair fortemente, né? Então, eu estou vendo um cenário bastante cinzento nos próximos 2, 3 anos. Professor, a gente tem uma tradição aqui no podcast, geralmente quem encarregado disso sou eu, nem sempre a Paulina fica feliz, mas a gente sempre tem música aqui no final. Queria saber se o senhor quer escolher uma música para tocar aqui hoje no final do podcast. Mas a partir de uma lista, ou como é que... Não, é livre. Não, é livre. Lista só para o Cláudio, que tem um gosto musical duvidoso. Paulina tem um index que não me deixa escolher qualquer coisa. Mas... Você pode, professor. Então, vamos terminar com... Talvez vocês possam encerrar com a Baquiana brasileira. Tá? Se vocês puderem fazer, eu ficaria satisfeito. Vila Lobos representa para mim a qualidade da criatividade brasileira, certo? Que eu espero que nós tenhamos em todas as outras áreas, em ciência, em todas as áreas importantes para a sociedade. Professor Ricardo Galvão, foi um enorme prazer recebê-lo aqui no episódio 2 do Vozes do Planeta podcast. Muito obrigada a você, Cláudio. Hoje a gente fez uma grande entrevista, foi um enorme prazer e a partir de agora espero ter a sua voz mais vezes aqui. Muito obrigada, professor. De nada, foi uma grande satisfação. Obrigado a vocês dois. Obrigado, Paulina, obrigado, professor, e vamos de Vila Lobos agora, então.
Vozes do Planeta. Maravilhoso, vamos valorizar a cultura brasileira. Este é o momento de falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre ciência, falar sobre meio ambiente. Um episódio muito especial, essa conversa muito especial que tivemos com o professor Ricardo Galvão, ele que é considerado um dos cientistas mais importantes, mais influentes, né? Considerado em 2019 pela revista Nature, e eu tenho o grande prazer de dividir com ele também em 2019 o título de cidadão paulistano. Pois é, o ano passado nós fomos reconhecidos pelo nosso trabalho, eu na parte da comunicação e ele, claro, na ciência. Ouvimos um trechinho de Baquiana, número 5 das Baquianas brasileiras, de Heitor Villa-Lobos, chiquérrimo, só poderia ser mesmo o professor Ricardo Galvão para escolher para encerrar esta edição. A produção e entrevista do Vozes do Planeta, dessa vez é minha, Paulina Chamorro, e tivemos na entrevista também a participação do Cláudio Ângelo, que tem aqui o seu espaço Mundo Real. A produção também e edição desta edição é do André Cazé. E nos trabalhos técnicos nós temos o Marcelo Bacará e a equipe da Compass Colab. Até a próxima edição do Vozes do Planeta. Lembrando que a gente tem rede social, dá para você se comunicar com a gente, sugerir pautas, sugerir entrevistados. Estamos aguardando. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.